Certo, então aqui agora a gente vai fazer uma implementação de uma API. Então a hora que a gente for fazer aqui o nosso cadastrar, tem aqui o cadastrar usuário, a gente vai consumir uma API externa. Vamos começar pela API mais simples, vamos pegar a API do ViaCep, que a gente não precisa fazer cadastro, não precisa autenticar, não precisa gerar token, nada. A hora que cadastrar o nosso usuário, a gente vai chegar com o CEP nele e vai requisitar para esse web service externo, que é uma API externa. Então, de dentro do nosso API, a gente vai consumir uma API pública externa. Lembrando que essa API que a gente vai consumir externa, ela é pública, por isso que a gente não vai passar o usuário e senha. Então, a gente vai pegar esse aqui, ó, que é o ViaCep. viacep.com.br. Coloca aí no seu navegador, viacep.com.br. Então, a gente tem aqui um exemplo de como usar, é muito fácil. Basicamente, é só uma URL. E aqui é passado o CEP, ó. Coloca o CEP de vocês aí. Tá? Ó. Ele já retorna um JSON pra gente, que é CEP, logradouro, complemento e os demais atributos. Esses atributos aqui, a gente tem que ter no nosso usuário, tá? Para a hora que a gente passar aqui pelo posting, para nossa API, eu quero passar só o CEP, e daí dentro da minha API eu vou consumir esse web service externo, trazer os dados para o usuário e gravar na nossa base de dados. Então, o que eu preciso primeiro? Primeiro eu preciso modificar o usuário. Vou aqui colocar o atributo CEP nele. Eu vou ter vários atributos, ó. Você vai ser CEP logradouro. Logradouro tem que ser igual, tá? Não vai inventar nome não, que você vai se complicar por inteiro. Tem que ser o mesmo nome, para a gente poder fazer conversões automáticas depois. Localidade. Então, localidade aqui é a cidade. O F aqui é o estado. Aqui está PR. E BGE, os outros atributos eu não quero. Então, eu vou ficar só com esses daqui. Esses que estão em excesso, vou retirar. E a gente precisa o que? Os setters. Vou dar direito. Vou pegar aqui source. Gerar setter getters. Vou selecionar todos. Tirar o serial version. Então, eu tenho desmarco role também. Então, tem só bairro, CEP, complemento, localidade, logradouro e o F. Tá? Desmarco role e desmarco serial. Vamos gerar. Nosso index controller, vou colocar um breakpoint aqui e vou startar pela baratinha o nosso projeto do Spring Boot, que agora eu vou testar. Tá? Eu vou fazer um post, aqui ó, um post, que é o post para enviar para o nosso endpoint. Então tem o projeto e usuário barra usuário barra, para ele bater aqui no nosso endpoint, que é usuário barra. Lembrando aqui, ó, barra usuário, vai cair no cadastrar, barra. Então, barra usuário barra, tá? A gente passa um JSON, tem que estar selecionado aqui o ROM, e o formato tem que ser JSON, tá? Então, a gente, basicamente, aqui, então, o formato de JSON, abriu, fechou chaves, atributo, valor, aí separa o atributo, aí atributo, dois pontos, valor, vírgula para separar os campos, atributo, valor, tá? Agora a gente tem o quê? Que passar o CEP. Então, vou pegar aqui, passar entre aspas, que é o CEP, aí dois pontos, entre aspas aqui, eu passar o CEP, 87, 0, 20, 250. Vou enviar, tem que cair aqui no meu breakpoint, esperar um pouquinho, opa, acabou caindo o breakpoint aqui, eu dei um F8. Vamos mudar aqui o usuário para não ter problema. Vamos enviar, caiu aqui no breakpoint, ó. Então agora a gente tem o CEP. Opa. CEP. Tá aqui o CEP, ó. Basicamente o que a gente tem que fazer agora é consultar o web service, passar esses dados para o usuário e continuar o fluxo normal de gravação.
Então vou parar aqui. E aqui eu vou colocar um código, ó. Consumindo API externa. Uma API pública externa. Eu vou separar esse bloco, vou colocar no meio aqui do comentário, para ficar mais fácil. Então, eu não vou usar nenhuma biblioteca, nem o framework, nem nada. Eu vou usar as próprias funções do Java mesmo de conexão com os servidores, ou então o URL, para a gente fazer requisições para o servidor. Então, eu vou ter aqui, ó, URL, por aqui, o pacote correto, que é esse aqui, ó, java.util.java.net, que é o URL. Vai ser igual ao new objeto. E aqui dentro, tá, vai a minha URL. Qual que vai ser meu URL? Meu URL está aqui, ó. Essa mesmo que a gente usou aqui no navegador. A gente acabou de testar aqui na página do ViaCep. A gente coloca ele aqui. Mas para tornar isso daqui dinâmico, para tornar dinâmico, porque a gente está passando o CEP fixo. Para tornar dinâmico, vamos colocar aqui entre aspas, mais, e a gente vai pegar o que? O usuário.getCep, que vai vir pela requisição. Aqui, ó, ele está pedindo para colocar uma exceção. Ó. Vou colocar aqui uma exceção. Adiciona aqui essa exceção. Tá? Então a gente tem a URL. Próximo passo, a gente vai ter que abrir essa conexão. Então a gente tem URL connect do pacote java.net. URL connect do pacote java.net. Então aqui a gente vai abrir essa conexão, ó. Já vai ser igual ao objeto URL em cima, .get.openConnection. OpenConnection. A gente vai abrir essa conexão. Aqui ele vai dar outra exceção. Está pedindo para colocar outra exceção. Para a gente não ficar colocando várias exceções aqui, a gente só vem aqui e coloca um exception. A gente resolve esse problema. Tá? A partir disso, a gente vai ter que pegar os dados. Então, a gente tem a conexão aberta, a gente tem a URL, primeira linha. A gente está fazendo pedido de conexão para abrir a conexão com essa URL. E agora a gente vai ter um retorno, que é um input string do pacote java.io. Então, input string, vou colocar aqui, yes, vai ser igual aqui a minha conexão.getInputString. Aqui dentro, nessa linha, vai vir os dados dessa requisição com o CEP que eu passei. Então, agora a gente precisa preparar a leitura. Vai ter aqui o buffer. Tem que ler esse buffer. Aqui é o buffer read do java.io. Vou colocar aqui br. Vai ser igual um new buffer reader. E a gente vai pegar, tem que passar um objeto aqui do input string reader. Input string reader do java.io.string reader. E dentro dele a gente vai passar isso aqui, ó. O meu input string da linha de cima. Tá? E a codificação, por causa de acento, etc., normalmente a gente vai ter que passar aqui, ó, UTF-8. Certo? E a gente vai obter os dados aqui nessa variável. Agora a gente tem que ler. Tem que ler aqui essa variável. A gente precisa aqui de uma string auxiliar. Vou colocar aqui CEP, por exemplo. Vou iniciar ela como vazia. E eu preciso aqui de um string builder, tá? String builder. Esse aqui, ó, JSON CEP igual ao new string builder, que é para eu juntar todo esse retorno meu.
E aqui eu vou fazer o quê? Um while. Enquanto... Tá? Eu vou colocar aqui, ó, meu buffer reader, ponto, read line, enquanto, porque ele vai retornar para mim várias linhas. Vamos supor que esse buffer aqui, ó, é uma linha. Uma linha, duas, três, quatro, cinco. Então a gente tem que ler essas linhas. Enquanto as minhas linhas for diferente de null, tipo, tiver linhas, eu tenho que atribuir esse meu valor a alguma variável. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui dentro, ó, eu abro mais uma chave, volto aqui do readline, e dentro aqui dele, ó, eu coloco o CEP e vai ser igual. Então, esse readline aqui, esse valor vai ser passado para o CEP e depois feita a comparação. Então, tem linha? Beleza. Coloca os dados dessa linha na minha variável CEP, e daí eu pego o JSON e dou JSON-CEP.append, que é juntar. Juntar o quê? É unir. Então, eu vou juntar essa string aqui. Tá? Então, eu tenho que recuperar esses meus dados. Eu vou fazer aqui, ó, colocar no console, um sysout. Eu vou colocar esse JSON-CEP aqui, ó, .toString, aqui no console, para a gente ver como é que vai funcionar. Eu vou colocar aqui em debug. Vou subir aqui o projeto. Vamos lá, estou passando um CEP. Vou enviar. Se der tudo certo, ele vai chegar aqui no meu breakpoint. Está subindo o servidor ainda. Como eu tenho muita ferramenta aberta, imagina, sistema de gravação, banco, navegador, Postman, muitas coisas rodando, então vai ficar um pouco lento mesmo. Vou tentar de novo, vamos ver se ele deu... Ele está subindo ainda, vamos esperar um pouco. Aí, ó. Conseguiu ler. Chegou até aqui, não deu nenhum erro. Vamos ver como é que tá. Ó, aqui, ó. A minha variável. CEP, logradora rua, ó, complemento nada, bairro, localidade. Tá aqui todos os dados, ó. Estão aqui todos os dados. Fácil, né? Basicamente, o que a gente precisa fazer agora, vou dar um F6 aqui, ó, vamos ver no console. Tá aqui, ó, imprimiu no console. A linha tá ali embaixo. Basicamente, o que eu preciso fazer é transformar isso daqui num JSON agora e passar para o meu objeto de usuário e deixar ele gravar no banco de dados. Então, eu tenho um passo para fazer aqui agora. A biblioteca, vou usar a biblioteca aqui do JSON do Google. Deixa eu ver se eu já tenho ela configurada no nosso projeto. Acredito que não. Se a gente configurou ela em algum momento que eu não lembro mais. Não, a gente não tem ela configurada, então a gente vai usar ela. Vamos usar essa biblioteca, vamos pesquisar aqui no Google. Vai digitar assim, ó, JSON, ou então JSON, ó, JSON Maven. O primeiro repositório já vai ser o do Maven. A gente tem que baixar essa biblioteca para auxiliar a gente. Então eu vou pegar aqui a versão, a primeira versão. E tá aqui, ó, essa dependência é o que a gente precisa colocar no nosso projeto lá no pool do Maven. Então vamos copiar essa dependência no nosso projeto. Vamos aqui no nosso pool XML. Vamos achar aqui a última dependência embaixo. Shift F. Agora ele vai baixar da internet essa biblioteca. A biblioteca nada mais é do que um pacote com classes com os métodos para trabalhar com do Google
bastante. O que eu preciso fazer eu vim aqui no método e a gente vai implementar agora essa conversão. Ó. Tem aqui o JSON. Agora eu preciso de um objeto usuário auxiliar. Vou colocar aqui, ó, usuário user auxiliar. Vai ser igual ao new JSON cuida, ó, pacote do Google, google.json, ponto para JSON. Então aqui a gente vai fazer uma conversão, ó, para JSON. O que a gente vai fazer? A gente vai passar o JSON, que é o JSON SEP, que é onde a gente tem todos os dados que a gente acabou de converter, ó, JSON SEP.toString, e ele vai converter o que? Para um usuário.class. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse objeto aqui, esse string, esse JSON, e vai converter, ele vai pegar todos os atributos, que são esses atributos que a gente colocou, que é o que? O CEP, logrador, a gente tem esses mesmos atributos dentro do usuário, na verdade. A gente tem aqui, ó, dentro do usuário, CEP, logrador, etc. Então ele vai converter os dados que ele encontrar dentro do objeto, ele vai pegar no JSON e colocar para a gente, tá? Como que a gente faz para passar os dados desse usuário auxiliar para o nosso usuário que vai ser usado para gravar? A gente só faz em seguida, ó, a gente já tem daí o usuário normal, o usuário novo que está sendo cadastrado, que veio como parâmetro. A gente vai pegar o quê? CEP, e daí a gente vai pegar o usuário, passado o usuário auxiliar, o CEP. Vai pegar usuário.set, deixa eu ver qual que é os outros atributos que a gente tem. Logradouro, set logradouro, a gente vai pegar do usuário auxiliar.get logradouro. Usuário.set, vamos ver o que eu tenho aqui, set complemento. Vamos pegar aqui do objeto auxiliar, que foi convertido de string para objeto, get complemento. Usuário.set bairro. Vamos pegar aqui do objeto auxiliar.get bairro. Localidade. Usuário.set localidade. Usuário auxiliar.get localidade. E daí por último o UF, que é o estado. Então pegar o usuário.set UF, aqui, usuário aux.get UF. Pronto, assim a gente passou. Vamos apagar essa linha que está imprimida no console. Assim a gente faz a consulta da nossa API, tá? da API de CEP, API externa. Pega esses dados, converte para um objeto e a gente pode usar para a gente fazer o que quiser. Então aqui eu estou pegando do objeto auxiliar, que veio os dados do Web Service, da API externa, passando para o meu objeto que está sendo usado aqui pela minha API. Daí ele continua o processo de gravar, gerar a senha e gravar no banco. Então vamos lá, então tudo certo, é só a gente startar. Vamos pegar aqui no banco de dados. Eu vou olhar se ele está gravando, né? Sempre você tem que olhar no banco de dados se está gravando. Não é confiar no código. Tipo, o código executou sem nenhum erro, as informações vão estar no banco de dados. Não, você tem que olhar no banco de dados. Curso API REST Spring. Vou pegar aqui, ó, usuário. Tá? Então a gente vai ter
os campos vão... Então, para o usuário Alex aqui, ele vai ter que... Ou então qualquer outro usuário que eu gravar, vamos pegar qualquer outro usuário. Vamos gravar um novo usuário, ele vai ter que gravar os campos do CEP também. Então, o Postman já está rodando, eu tenho que trocar o usuário, escrever qualquer coisa aqui. Qualquer coisa, porque o login não pode repetir. E vamos salvar. Esperar que o servidor está subindo. Meu computador está um pouco lento. Olha lá. Deu retorno. Salvou. Vamos ver no banco. Olha lá. Tá lá os dados. Complemento não tem, mas ó, zona, o CEP está gravando, localidade, logradouro, UF. Ó. Pronto, fechou. Então a gente consegue agora, de dentro da nossa API do nosso projeto, a gente consegue consumir uma API externa, trazer esses dados para o nosso projeto, passar para um objeto e gravar no nosso banco de dados.